Olá, boa noite para você, que a graça e a paz esteja contigo, você que está aí conectado comigo pelo Facebook ou pelo Instagram. Bom ter você aqui para a terceira aula, né? Eu chamei de aula porque compartilhando conhecimento, princípio da palavra, e para mim é como se estivéssemos numa sala de aula juntos, para que possamos estudar juntos. Essa é a proposta desde o primeiro dia. Então, que você possa ir chegando aí, né? Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, tanto pelo Instagram como pelo Facebook. Eu quero te incentivar a compartilhar para que essa palavra chegue em mais pessoas. É um prazer estar aqui, né, contigo. Agradeço as mensagens que recebi muitas mensagens de perguntas, mensagens de pessoas falando da experiência que foi para elas receber essa revelação, esse conhecimento da palavra de Deus. Então é muito bom interagir, né, com vocês, é muito mais ainda interagir falando sobre o reino de Deus, sobre a palavra do Senhor. Isso para mim é muito gratificante. Estive olhando agora à tarde, nós mais ou menos 1.200 pessoas acessaram, né, a aula de ontem. Isso é muito bom, o pessoal compartilhou, isso foi muito longe. E eu fico feliz porque esse alerta de Deus ele está chegando em muitas pessoas. E esse é o meu objetivo. Quando eu me propus a fazer esses 3 dias de estudo bíblico, realmente com a intenção e a motivação de que esse alerta de Deus pudesse chegar até você e outras pessoas. Então, se você quer abençoar a vida de alguém, você compartilha essa live de agora. Lembrando que a primeira e a segunda, né, que foi terça e quarta, estão gravadas, salvas no meu Facebook. Então, quem não viu a primeira e a segunda, né, é importante que veja pela ordem, né? Não pode ver em ordem alternada, porque senão não vai entender, porque é uma sequência, tá certo? Então, prazer estar com vocês mais uma vez, vamos chegando, boa noite, graça e paz para todos, uma alegria estar com vocês. Quero agradecer aqui, antes de mais nada, o pastor Carlão, que tem, né, se esmerado aí, trabalhado, servido muito nesse período nosso que estamos nessa quarentena, sem poder reunir fisicamente. Temos feito muitas coisas, né, pela internet e ele tem trabalhado muito, tem servido. Quero agradecer também o Robert, que tem colocado o conhecimento que ele tem a serviço do reino. Eu fico muito feliz, é muito bonito ver alguém colocando aquilo que sabe a serviço do reino. Isso é o verdadeiro reino de Deus. É você colocar o seu talento, a sua capacidade, suas habilidades a serviço do reino. Deus abençoe todos que têm ajudado nós aí. Então vamos lá. Eu quero começar respondendo 3 perguntas que mais surgiram. Foram muitas perguntas, mas eu não tenho como responder todas, mas eu peguei as que mais foram citadas. E eu quero falar sobre elas antes de nós entrarmos no estudo de hoje, né, que nós já falamos de tanta coisa, né? Já falamos desde o início sobre o princípio das dores, o cumprimento da palavra, do princípio das dores que estamos vivendo, que fala sobre os terremotos, pestes, que fala sobre guerras, né, nação contra nação, das coisas que já estão acontecendo e já aconteceram. Falamos do arrebatamento, falamos da volta de Jesus, falamos da grande tribulação. Vamos falar hoje sobre um pouco mais da grande tribulação. Vou falar um pouquinho também da volta de Jesus. Lembrando que é diferente uma coisa da outra, tá? Arrebatamento é uma coisa e a volta de Jesus é outra. Se você quiser entender melhor essa questão, você assiste a aula de ontem, tá bom? Vamos falar sobre o juízo final, vamos falar sobre o reino milenar, os 1000 anos aqui na Terra. Vou falar sobre os 7 selos, as trombetas, 7 taças, novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Então tem muita coisa para a gente falar hoje, vai ser uma aula bem legal. Então, mas eu quero responder primeiro pergunta, né? Uma pessoa perguntou, e essa eu lembro quem foi a Silmara Vilas Boas.
se o Espírito Santo será tirado aqui da terra na época da grande tribulação. Inclusive, ela perguntou isso, mas muita gente pensa que será assim. Isso é algo que foi veiculado no meio da igreja, né? Não sei de onde surgiu isso, mas muitas pessoas acreditam, pregam isso e acham que é verdade. Que o Espírito Santo, na época da grande tribulação, que ele vai ser tirado da terra, que vão tirar as Bíblias, que ninguém vai ter acesso à Bíblia, não vai ter acesso a nada, e que vai ser assim. Mas eu quero dizer para você que não. Não há nenhum versículo de Gênesis a Apocalipse que diz que o Espírito Santo será tirado, removido da vida das pessoas ou da terra durante a grande tribulação. Não há nenhum versículo que fala sobre isso. Não tem nada na Bíblia que fala sobre isso. Na verdade, o Espírito Santo continuará aqui na grande tribulação. Primeiro motivo, porque Deus vai mandar o seu juízo na terra, mas ainda Deus vai esperar que aqueles que estiverem aqui se arrependam e possam alcançar a salvação e reinar com Ele. Deus continua o mesmo na grande tribulação, Deus continua justo, Deus continua um Deus de amor, ainda que Ele vai manifestar a sua ira, o seu juízo, Deus continua o mesmo, a palavra dele continua a mesma. Então o Espírito Santo vai continuar aqui, a Bíblia vai continuar aqui, a não ser que alguém recolha nos países, por exemplo, de grande perseguição, países fechados, islâmicos, aí é outra realidade. Mas o Espírito Santo vai continuar aqui na terra, ele não será tirado, tá bom? Ontem eu falei que o que vai ser tirado da terra vai ser a igreja no arrebatamento. Apocalipse 12 fala que a mulher terá um filho homem, né? A mulher é a igreja. Esse filho homem governará as nações com cetro de ferro e depois essa mãe ela vai fugir para o deserto e lá ela vai ser sustentada durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio da grande tribulação, também se referindo ao povo judeu escolhido. Então a igreja que vai ser retirada, né, no arrebatamento. O Espírito Santo continua aqui, porque aquelas pessoas que não forem arrebatadas continuarão aqui, o Espírito Santo continuará habitando nessas pessoas que servem a Deus e terão a segunda chance de poderem ser salvas, né, de poderem serem fiéis, de negar a marca da besta e de negar, né, de não negar a Jesus e no final ser encontrada fiel, morrer por amor a Jesus e através disso, dessa postura, poder reinar com Cristo. Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu lembro quem fez foi a Ivanete, que eu falei na primeira aula sobre Mateus 24, do princípio das dores. Eu falei que naquela parábola dos 2 servos, que aí Jesus diz que o servo negligente e mau seria lançado num lugar junto com os hipócritas e que este servo mau e negligente, desobediente, e que ali haveria ranger de dentes, né? Que ali haveria essa expressão, ranger de dentes. E eu falei, aqui não é o inferno. E aí ela perguntou, mas aonde está o ranger de dentes? Ali não é o inferno? Por que não é o inferno? Porque essa parábola dos 2 servos está se referindo quando Jesus voltar, tá certo? Não está falando do arrebatamento e nem da grande tribulação. Lembra que Jesus vai voltar depois dos 7 anos da grande tribulação. Quando ele voltar, ele vai implantar o reino milenar. E a parábola diz que quando o Senhor voltar e encontrar o servo desobediente, que ele será lançado no lugar de ranger de dentes. E não é o inferno. Está se referindo à condenação eterna, a segunda morte, que diz respeito ao lago de fogo. Tá? O inferno é uma coisa, lago de fogo é outra coisa. Inclusive nós vamos falar hoje sobre isso, que Deus vai pegar, né, o inferno e vai lançar no lago de fogo, juntamente com o anticristo, a besta e todos eles ali, tá certo? Então o ranger de dentes, que está falando na parábola, que é a disciplina de Deus para aqueles que foram desobedientes, será a condenação eterna
e está se referindo à condenação, porque é quando Jesus voltar depois da grande tribulação, na época do milênio, tá certo? A terceira pergunta é a que mais foi feita. A terceira pergunta muitas pessoas fizeram, muitas, perguntando sobre quem já morreu, né? E quem já morreu, como que fica com relação a arrebatamento, volta de Jesus, o reino milenar? Então eu vou falar sobre isso hoje, então eu já vou responder as perguntas desse, tá certo? Já de antemão nós temos dois tipos de pessoas: aqueles que morreram sem conhecer a palavra de Deus, né? Que nós chamamos aqueles que morreram sem Cristo, morreram na impiedade, os ímpios. Nós temos aqueles que morreram conhecendo Jesus, que morreram em Cristo, tá certo? E nós temos aqueles que morreram antes de Jesus vir na Terra, e temos aqueles que morreram depois que Jesus veio na Terra, e que veio na Terra, morreu e ressuscitou. Então eu vou falar tudo isso, o que vai acontecer agora no cumprimento do fim dos tempos com relação àqueles que morreram, né? O que vai acontecer com eles? Então vai haver ressurreições, e não só uma, mais de uma, em mais de um momento. Então depois, no decorrer da aula, eu vou estar explicando o que vai acontecer com aqueles que já morreram. Então aqui está respondido algumas perguntas, tá? Se surgir mais alguma aí, vocês mandam lá, que eu vou respondendo conforme vai dando tempo, porque são muitas, né? Como eu falei, 1.200 pessoas assistiram essa aula, então muita gente às vezes tem uma dúvida, uma coisa ou outra, e conforme eu for podendo eu vou respondendo. E eu até achei interessante, o pessoal pediu para que depois eu fizesse mais lives sobre estudos bíblicos de assuntos como esse ou outros, e eu estou pensando sobre isso, e pode ser que eu faça de tempo em tempo, uma vez por mês, ou não sei de quanto em quanto tempo. Eu estou pensando em fazer um momento de estudo como esse, para que todas as pessoas que estão longe, que estão em outros lugares, né, que possam participar conosco e pode estar junto nesse momento aí para aprender da palavra de Deus, tá certo? E aí quando for ter alguma outra coisa de outro assunto, eu vou avisar nas minhas redes sociais, que inclusive pelo Instagram também. Você que não está lá comigo no Instagram, você que está no Facebook, vai lá no Instagram, vamos conectar por lá, @CleversonPR, @CleversonPR. Vai lá e para a gente poder também sintonizar por lá, conectar por lá, que eu vou estar fazendo lives por lá também em breve, de outros assuntos interessantes, polêmicos, de difícil entendimento que a Bíblia nos traz. Eu vou estar compartilhando ali com vocês, tá bom? Tanto pelo Instagram como no Facebook. Então vamos lá, vamos começar nossa aula de hoje. Compartilha aí com alguém para abençoar a vida de alguém. Vamos falar sobre o juízo de Deus, tá? Vamos abrir. Abra sua Bíblia comigo aí em Apocalipse, capítulo 5. Abra aí comigo. Estamos no fim dos tempos, aula 3. Te aconselho a você que não assistiu, assistir a aula 2, a segunda aula e a primeira, que estão gravadas aí no Facebook, no meu Facebook. Tá certo? Meu Facebook é Cleverson Júnior Freitas. Apocalipse 5, abra comigo aí. Quero te aconselhar, Bíblia, papel, caneta ou bloco de notas. Vamos estudar juntos aí. Tem muita coisa para falar hoje. Apocalipse 5, versículo 1 diz assim: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, no caso aqui é João, né, que teve a revelação. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro
e os seus 7 selos. Nós temos que dar um glória a Deus por isso, porque o nosso Cristo venceu, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Ele tomou o livro e falou: eu vou abrir esse livro. Ele era o único digno, porque diz o texto que foi apresentado um livro em forma de um rolo. Esse livro estava selado com 7 selos, o livro do Apocalipse, capítulo 5 aqui. Então o anjo apareceu e falou: não tem ninguém que possa abrir, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, que seja digno. Então João chorou nessa hora, quando ele recebeu a revelação de Deus lá na ilha de Patmos. Ele chorou. Então o ancião disse: não chore, porque o Jesus venceu, o leão da tribo de Judá. Ele vai ler o livro, ele vai abrir o livro. Irmãos, que glória! Graças a Deus por isso. Então, nesse texto de Apocalipse capítulo 5, estão os 7 selos. Então foi aberto o livro, e neste livro, estava selado com 7 selos. E nós vamos falar agora o que são os 7 selos, tá certo? Quero deixar bem claro que os 7 selos estão ligados às 7 trombetas, que também estão ligados nas 7 taças. Os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças diz respeito ao juízo de Deus sobre a terra, tá certo? Ao juízo de Deus sobre a terra, isso na época da grande tribulação, nos 7 anos, tá certo? Então, por que está interligado o selo, a trombeta e a taça? Porque abre-se os 6 selos, no 7º selo, quando abre o 7º selo, então surge ali mais 7 trombetas, e quando se abre as 7 trombetas, na 7ª trombeta, então surge as 7 taças, e aí uma está interligada na outra, tá certo? Então os selos, os 7 selos, os 4 primeiros selos, a palavra diz que os 4 primeiros selos do livro que Jesus abriu, aparece ali o que nós chamamos dos 4 cavaleiros do Apocalipse, porque o primeiro selo diz respeito a um cavalo branco, o segundo selo diz respeito a um cavalo vermelho, o terceiro selo diz respeito a um cavalo preto, e o 4º selo diz respeito a um cavalo amarelo. Branco, vermelho, preto e amarelo, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então os 7 selos diz respeito ao juízo de Deus sobre a terra. Então quando abriu o primeiro selo diz respeito ao anticristo, que diz que ele virá num cavalo branco em vitória vencendo, que ele não fala de Jesus. Aqui não está falando de Jesus, está falando do anticristo. Ele vai prevalecer sobre os santos. Você lembra? Ele vai matar muitos crentes. Então ele está dizendo sobre ele. O segundo selo, que é o cavalo vermelho, é o cavaleiro que apresenta as guerras. O terceiro selo, que é o cavalo preto, ele fala sobre a fome que vai se instalar. O 4º cavalo amarelo, ele vem falar sobre as pragas. E também vai falar sobre mais fome e sobre mais guerra. O 5º selo já não tem mais nenhum cavalo, que são só os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o 5º selo já não é mais um cavaleiro, mas o 5º selo fala sobre os mártires, aqueles que vão morrer, que não negarem a Jesus e que vão morrer ao fio da espada, que vão morrer por amor a Cristo. O 6º selo fala de um grande terremoto e fala sobre os fenômenos astronômicos que vai haver no céu, que a lua vai se escurecer, a lua vai se tornar em sangue, o céu vai escurecer, as estrelas vão cair, vai haver um grande abalo, no céu, na astronomia, os astros, vai haver um grande abalo, como também um terremoto na terra. E isso diz respeito à ira do Cordeiro, o 6º selo. Quando abre o 7º selo, e aí então surge 7 trombetas. E aí vem as 7 trombetas, eu não vou citar uma por uma, que falam também de muito sofrimento que vai vir sobre a terra, como juízo de Deus, coisas terríveis. Você pode ler lá depois na sua Bíblia, está em Apocalipse 6, essas coisas que vão acontecer, cada coisa, chagas, doenças, praga de gafanhoto, coisas terríveis vão acontecer.
E quando as 7 trombetas aparecem, na 7ª trombeta, né, depois que as 7 trombetas aparecem, surge então, na 7ª trombeta vem as 7 taças. E da mesma forma, as 7 taças representam o juízo de Deus sobre a terra. Você pode ler lá as coisas terríveis que vão acontecer aqui. Esse é o Apocalipse. Eu falei ontem, tudo que está escrito na Bíblia aconteceu exatamente até agora. Como está acontecendo agora, coronavírus, praga, fome, guerra, nação contra nação, terremoto, tudo, né, o reino de Roma que se estendeu em outros reinos, que Daniel profetizou, entendeu? A maneira, tudo como Daniel falou, Daniel é um profeta também apocalíptico, né, como também Ezequiel 39, que fala sobre Gog e Magog, que é a grande batalha do Apocalipse. Né? Tudo que falou se cumpriu. Por que que alguém vai achar que justamente agora, daqui para frente, não vai se cumprir? Não se iluda. A Bíblia vai se cumprir em sua totalidade. Você quer saber o que está passando hoje? Você quer saber o que está acontecendo no mundo hoje? Quer saber o que vai acontecer com o mundo no futuro, com as pessoas, com a humanidade? Tudo está na palavra de Deus. Todas as respostas estão ali. Está tudo ali registrado para o nosso entendimento, porque Deus deixou tudo ali para nós. Nós temos que ter a preocupação de conhecer a vontade de Deus, né? Não só ficar pensando em comprar, vender, né? Todo mundo precisa fazer isso, precisa trabalhar, e é importante. Eu estou orando para que logo volte o trabalho, que tudo volte ao normal. Mas de tudo que você tem que preocupa em primeiro lugar em fazer e conhecer a vontade de Deus. Tá certo? Outra coisa que vai acontecer no fim dos tempos, e já aconteceu, né? E vai acontecer de novo, diz respeito à ressurreição. Então você sabe, Jesus ele ressurgiu da morte, ressuscitou. Ele também ressuscitou mortos enquanto ele andou aqui. Mas no Apocalipse, que é o fim dos tempos, o que está para frente agora, também vai acontecer algumas ressurreições. Então eu quero que você preste atenção, porque aqui eu vou responder a dúvida de muitas pessoas que me perguntaram sobre quem já morreu, como que vai ficar no fim dos tempos, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero ler um texto para você, que é o fundamento relacionado à ressurreição, que está em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, de batismos, de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O que está falando aqui a Epístola de Hebreus? Dizendo que, olha, vamos deixar o ensino básico e vamos partir para a maturidade. Como que ele diz aqui? Porque o básico é isso. É você saber sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno. Então, de ponto de vista apocalíptico, ressurreição de mortos e juízo eterno é questão básica da fé. É questão básica, é arroz com feijão, é IOU. Porque a palavra diz que a maturidade diz respeito a conhecer muito mais do que isso. Então a ressurreição tem que ser um assunto conhecido nosso, como também o juízo eterno, tá certo? Então eu quero ler com você de novo Daniel, que é um profeta do Antigo Testamento que profetizou, recebeu revelações de Deus acerca do Apocalipse. E eu quero ler com você Daniel capítulo 12. Anota aí, Daniel 12, versículos 1 e 2. Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões, presta atenção, multidões que dormem no pó da terra acordarão.
multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Daniel recebeu a palavra profética de Deus dizendo: multidões que dormem no pó, aqueles que já morreram, vão acordar, vão ressuscitar, mas desses todos que serão ressurretos, uns ressuscitarão para a condenação, né, para a vergonha, para o desprezo, como ele diz, e outros ressuscitarão para a vida eterna com o Senhor. Então vai acontecer duas coisas com quem já morreu, tá certo? Aqueles que dormem no pó é aqueles que já morreram. Efésios capítulo 2, a epístola de Paulo aos Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz: Deus, vou repetir, Efésios 2, 6 a 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo nas regiões celestes para mostrar aquilo que haveria de vir sobre nós. Então a ressurreição é um assunto muito falado na palavra de Deus, muito presente na palavra de Deus, tá certo? 1 Coríntios 15, versículo 20, diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 15, versículo 20, ele fala que Jesus é a primícia dos que ressuscitaram. Você sabe, não há dúvida, eu creio que você sabe disso, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que foram no sepulcro e lá ele não estava. E ele andou na terra depois de ter ressuscitado durante vários dias, 40 dias, apareceu a muitas pessoas, não há dúvida disso, certo? Então Jesus ressuscitou. Eu quero ler outro texto em Mateus, que vai falar de um grupo de pessoas que ressuscitou, sabe quando? Quando Jesus morreu na cruz, quando ele inspirou, ele entregou o Espírito a Deus na cruz, quando ele morreu, houve um grupo de pessoas que ressuscitaram, que está em Mateus 27, versículo 51 a 53. Não foi uma pessoa, foi um grupo de pessoas. Mateus 27, 51 diz assim: naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Foi quando Jesus morreu. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Meus irmãos, que coisa tremenda aconteceu. Quando Jesus morreu, o céu escureceu, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou no meio. Diz a palavra que os sepulcros se abriram, o povo, os santos ressuscitaram, várias pessoas ressuscitaram, e elas foram estavam em Jerusalém, né? E elas foram para a cidade e apareceram. As pessoas mortas voltaram, ressuscitaram e apareceram na cidade. Imagina o pavor de quem viu, né, esses mortos aparecendo. Que coisa tremenda, o poder que estava sobre Jesus, o sangue dele derramou na cruz, né? E aquilo tremeu, abalou a estrutura, e as pessoas ressuscitaram ali em Jerusalém. Que coisa tremenda foi isso. Aqui está mais um registro de uma ressurreição coletiva, mas eu quero te dar um fundamento sobre a ressurreição que vai acontecer, que não aconteceu, algo que vai acontecer ainda agora no futuro, no cumprimento da palavra no fim dos tempos, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Abra comigo aí, você anota aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor
descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha que tremendo esse texto. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz que vai ressoar uma trombeta, Jesus vai vir, tá certo? E vai arrebatar a sua igreja. Será o dia do arrebatamento. Aqui não está falando ainda do dia que ele voltar, que todo olho verá, que as nações verão, que ele ainda não está falando desse momento. Está falando do arrebatamento. Mas quando Jesus arrebatar a sua igreja, que nós chamamos dos vencedores, e aqueles que serão tomados, como diz a parábola, né, que eu li lá para você em Mateus, que 2 estarão no campo, 1 será levado, né, que pessoas serão tomadas, vai desaparecer as pessoas, milhares, milhões de pessoas que servem a Deus, que amam a Deus, que estão obedecendo a sua palavra, que estão comprometidos com a obra do Senhor, esses serão levados. Jesus virá como um ladrão e nós encontraremos com Jesus nas nuvens. Mas há um detalhe importante, que antes disso, os mortos ressuscitarão. Quais mortos? Aqueles que morreram em Cristo. Tá certo? Aqueles, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, no dia do arrebatamento, antes de nós sermos levados aos céus, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão. Quem são esses? Aqueles que entregaram a vida para Jesus, aqueles que conheceram a palavra e tiveram compromisso com Deus, aqueles que viveram antes de Jesus vir ao mundo, que conheceram a Deus pela lei, e aqueles que serão julgados pela consciência, porque Jesus não veio, aqueles que viveram no Velho Testamento. Então, todos aqueles que morreram em Cristo, que tiveram acesso às leis de Deus, à palavra de Deus, à graça de Deus, esses ressuscitarão primeiro. Então, milhares de pessoas ressuscitarão nesse dia e também milhares de pessoas serão arrebatadas. A igreja do Senhor também será levada no mesmo momento. Um evento atrás do outro. Tá certo? Então agora vamos em Apocalipse, que vai falar de uma outra ressurreição que vai acontecer. Mas essa já não é no arrebatamento, vai ser no outro momento. Abra lá comigo Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4. Diz assim, vi tronos, né? João está tendo uma visão, João, dizendo, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse é o reino na terra, que nós chamamos de milênio. É o reino milenar. Quando vai começar o reino milenar? Quando Jesus vier, depois o anticristo vai se manifestar, vai ter o arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão, vai começar os 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de morte e perseguição. Jesus virá nas nuvens, todo olho verá, e nesse momento vai ressuscitar esses. E aí vai começar o reino milenar, que é os 1000 anos de Jesus reinando na terra. Quem são esses que vão ressuscitar aqui quando Jesus voltar nas nuvens, quando todo olho verá? Aqueles que passaram pela grande tribulação e que não negaram a Jesus e que não receberam a marca da besta. Lembra, a besta é o anticristo, que vai decretar, quem não tiver a marca na mão, quem não tiver a marca na testa, diz a palavra, não vai comprar e nem vender. Vai morrer de fome, mas não vai comprar, a não ser que alguém dê comida.
Então, aquele que passar pela grande tribulação e for fiel, permanecer fiel, vai ser ressuscitado e for morto, né? Tá esse detalhe, né? Esqueci, desculpa esse detalhe. Aquele que não negar Jesus, aquele que não receber a marca da besta, mas que for morto pela perseguição ou que morrer naturalmente, esse vai ressuscitar aqui na hora que Jesus voltar nas nuvens. E esses é os que vão reinar com Jesus, juntamente com aqueles que foram arrebatados. Terão a segunda chance, né? Para poder... Por isso que eu falo, vamos na primeira chamada, gente. A hora que nós temos que servir a Deus, amar a Deus de tal forma que Ele possa vir buscar e te encontrar e te levar no arrebatamento. Porque a segunda chamada vai ser muito mais difícil. Coronavírus que está aí é fichinha. A grande tribulação vai ser terrível. Morte, você viu o que vai acontecer nos 7 selos, vai ser aquilo ali. Então, para que esperar? Para que esperar a segunda chance? Pode ir na primeira, tá certo? E então Jesus vai estabelecer o seu reinado de 1000 anos, tá certo? Aqui está mais... Eu quero ler outro texto para você aqui, ó. Um outro momento de ressurreição. Lembra, o primeiro é no arrebatamento. Um grupo vai ressuscitar. Quando Jesus voltar nas nuvens, um outro grupo vai ressuscitar. E agora um outro momento que está Apocalipse 20, versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Aqui está dizendo que os mortos, olha, preste atenção, que João viu mortos grandes e pequenos, não é questão de estatura não, tá? De tamanho, na questão de importância. Pessoas nominais, pessoas de pouca influência, como pessoas de grande influência. Ele diz que esses mortos estavam de pé diante do trono, ressuscitaram. E aí foi aberto o livro da vida e eles foram julgados naquele momento ali. Entendeu? Essa ressurreição aqui é o do juízo final. Esse é do juízo final, que é aqueles que morreram sem Cristo, ou aqueles que negaram a Jesus na grande tribulação e morreram. Então, quem negou Jesus na grande tribulação e morrer? Aqueles que morreram antes de Jesus, sem querer saber nada de Deus. Aqueles que morreram sem conhecer a palavra. E aqueles que forem morrer agora, que não tiver nada com Deus de aliança, nada, esses serão ressuscitados para serem julgados. Olha o que diz o texto aqui que eu li para você, que o mar vai entregar os seus mortos. Todas as pessoas que morreram no mar, que sumiu, né? Porque uma pessoa que morre no mar afogada, de um navio, por exemplo, que submerge, não sobra nada, os peixes comem, não sobra nada. Diz que o mar vai devolver os seus mortos, vão ressuscitar. Aqueles que morreram queimados, viraram cinza e que não tinham aliança com Deus, vão ressuscitar aqui também. Diz a palavra que a morte vai devolver os seus e que o Hades vai entregar os mortos. Hades é inferno. Inferno. O inferno vai devolver os mortos para serem julgados no juízo final. Eles voltarão para comparecer diante do tribunal, que é o grande juízo final. Então nós vamos falar daqui a pouco dos tribunais que vai ter. São mais de um, tá? E o Hades significa inferno. Então quem morre hoje sem Jesus vai para o inferno, tá certo? E quem morre hoje com Jesus está em Cristo, tá certo? Essa é a definição de quem morre hoje. Morreu sem Cristo, está no inferno, que é um lugar já de sofrimento, inclusive. E quem morre em Cristo já está com Jesus, é a parábola do rico e do Lázaro.
O seio de Abraão é a presença de Deus, né? E o rico é o que foi para o inferno, que pediu, por favor, uma gota de água, e falou: agora não tem mais jeito, você foi aí, não tem como sair mais. Ou seja, morreu. Diz a palavra que o homem tem direito a uma só morte e depois disso o juízo. Tá certo? Então aqui é a ressurreição para o julgamento final. Para o juízo final. Tá certo? E tá aqui para você um fundamento da palavra sobre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Tá certo? A primeira é antes da tribulação e a segunda ressurreição depois da tribulação. Aqui não está se referindo a essa do juízo final. O que diz? Um recado para você, meu irmão. Um recado para você. Apocalipse 20, versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Dá um glória a Deus onde você está aí, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí, porque eu creio que eu vou ser arrebatado. Eu creio, eu quero que você também tenha essa convicção no teu coração. Entendeu? Não basta você estar na igreja, eu já te avisei. Não basta você dizer: eu estou na igreja. Não basta isso. Você tem que se envolver com a obra, com o reino. Você tem que se envolver, tem que obedecer a palavra, tem que ter aliança com Deus, tem que morrer para você mesmo, tem que viver o propósito de Deus, tem que haver, entendeu? Não é só batizei, entreguei a vida para Jesus, sento num banco de igreja e fico lá a vida inteira ouvindo alguém falar e não me envolvo com nada. Toma cuidado que você pode ficar. Toma cuidado, tá certo? Estou te avisando para você depois não falar que você não sabia. Mas felizes os que participam da primeira ressurreição, que são aqueles que já morreram em Cristo. Se eu morrer em Cristo, eu tenho certeza que eu vou ressuscitar e vou me juntar àqueles que serão arrebatados. E outra, a segunda morte não tem poder sobre nós, porque a segunda morte é a condenação eterna. Não tem poder sobre nós, diz aqui o versículo. Nós seremos sacerdotes de Deus e nós vamos reinar com Cristo aqui na terra. Tá certo? Enquanto tem crente que quer ir para o céu, a palavra diz que você não vai para o céu. Você vai subir, vai encontrar Jesus nas nuvens, só ali. É só ali. Entendeu? E dali você volta para a terra. Porque Atos, que eu li para você, capítulo 1, diz que Jesus, que da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. E nós encontraremos com ele nas nuvens no arrebatamento. Só os arrebatados verão. Na vinda dele que todo olho verá. Já expliquei para vocês. Que ficou alguma dúvida sobre isso, eu assiste a aula de ontem. E nós vamos reinar com Cristo na terra durante 1000 anos. É o milênio, é o reino milenar. Que nós vamos reinar com ele aqui, na terra. Tá certo? Com o corpo glorificado, inclusive. E eu vou falar para você a prova de que você vai estar aqui com Cristo, com o corpo glorificado já. Tá certo? Então, Apocalipse 20 vai falar sobre o milênio e a vinda de Jesus. Apocalipse 20, versículos 1 e 3. Tá? Vou ler para você. Presta atenção. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Olha o que o anjo veio fazer. Olha o que o anjo veio fazer, isso vai ser bom para você. Continuando o texto. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos e lançou-o no abismo. Fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olha o que vai acontecer. Apocalipse 20. Um anjo vai vir do céu com uma corrente e vai prender o diabo. O diabo vai ser preso durante 1000 anos. Então, durante o milênio, durante o reinado aqui na terra, que nós vamos reinar com Jesus, o diabo será preso. Ele não vai ter ação nenhuma aqui. Oh, glória a Deus por isso. Ele não vai ter ação nenhuma aqui. Ele vai ficar preso, impedido de agir.
para que ele não engane as nações. Irmãos, nós já falei um dia para vocês e vou ressaltar. O pior espírito que existe, o pior demônio, é o espírito do engano. É aquele que começou a agir lá na vida de Eva e Adão, quando enganou o primeiro casal, dizendo para ela, come, não dá nada não, e ela comeu. Ele semeou o engano no coração da mulher e do homem, ele semeou o engano na vida de muita gente, e ele vem semeando engano na vida de todos que viveram até aqui, e ele continua tentando enganar os escolhidos de Deus. Lembra que eu lhe falei ontem que o espírito do anticristo está agindo na terra hoje. Eu li o texto para você ontem que o espírito do anticristo, da besta, já está agindo na terra, ainda que o anticristo não manifestou, ainda que o homem não manifestou, o espírito de Satanás já está agindo e ele quer enganar muitos, inclusive aqueles que estão na presença de Deus. Esses são os primeiros que ele quer enganar. Ele quer enganar. E o diabo não quer tirar você da igreja. Ele pode manter você enganado dentro da igreja e você achar que está tudo bem e não está nada bem. Ele pode te enganar quando ele te fala, um pecadinho aqui não dá nada. Quando ele te fala, para que envolver com a obra de Deus? Para que você... Para com isso, vai ganhar dinheiro, vai trabalhar, que abrir célula, fazer discípulo, para com isso, é coisa do passado. Larga a mão disso, fica tranquilo, vai passear, vai ganhar dinheiro, vai cuidar da sua vida. O engano está entrando na vida das pessoas. Ah, não dá problema não, pode largar seu marido, casa com outro, não tem problema não. Jesus perdoa, ele é um Deus de amor, é o engano. O Espírito está agindo, colocando irmão contra irmão, levando as pessoas ao engano, para que as pessoas não herdem o reino de Deus. Esse espírito demoníaco é o espírito de engano, é o espírito que Paulo alertou às igrejas através das suas epístolas. O espírito de engano, ele é terrível. Tome cuidado para ele não entrar no teu coração, não entrar na tua vida, porque ele quer te derrubar, ele quer acabar com você. Ele quer fazer o pior, ele quer acabar com a nossa vida, tá certo? Eu quero te dar agora a base para você saber que no milênio, quando você for arrebatado, ou quando Jesus vier te buscar, tomara que você não esteja aqui, nem eu, mas se acontecer, você também receberá um corpo glorificado. Se eu e você já tiver morrido e Jesus vier buscar, nós receberemos um corpo glorificado também. É assim, ó, 1 Coríntios 15, presta atenção, 1 Coríntios 15, versículo 42 até o 44. Assim será com a ressurreição dos mortos, presta atenção. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Nós receberemos um corpo glorificado, tá certo? Uma base para você ter uma ideia de como esse corpo glorificado é: Jesus ressuscitou. E ele andou aqui na terra, as pessoas viram ele, conversaram com ele, ele passou, ele entrou numa casa, todo mundo estava dentro da casa, ele chegou lá dentro, ele passou pela parede, entendeu? Os discípulos de Emaús conversaram com Jesus ressuscitado, não conheceram. Quando chegaram em casa, diz a palavra, Jesus sentou na mesa e partiu o pão, então os olhos deles se abriram e eles viram que era Jesus. Conversaram com Jesus o caminho inteiro, de Jerusalém até Emaús, que é uma vila, um vilarejo, 11 quilômetros. Jesus chegou no meio do caminho, foi conversando com eles, já estava ressurreto, eles não conheceram. Tomé teve que ver a marca da mão dele e da sua costela para crer que era Jesus. Então o corpo glorificado é o seu corpo ressurreto, mas que não tem matéria. Ele não é corruptível, ele não vai envelhecer, ele não vai ter enfermidade, mas é um corpo que não tem matéria. É uma coisa muito louca de você entender. Mas ainda mais que você não está lá, ainda mais que você está aqui.
mas é uma ideia que você tem, e a afirmação da palavra aqui, que aqueles que ressuscitarem os mortos terão corpo espiritual, tá certo? Eles serão semeados como um corpo natural, você vai morrer naturalmente, mas ressuscitará como um corpo espiritual, que é o que nós chamamos de corpo glorificado. Você vai receber isso e eu também. É esse corpo glorificado que vai reinar aqui nos 1000 anos, é esse corpo glorificado que vai morar na Nova Jerusalém, inclusive, que é a cidade de Deus, que é o que os crentes chamam de paraíso, de céu, que na verdade não será no céu, vai ser na terra. Nós vamos falar disso daqui a pouco, tá certo? É esse corpo glorificado que vai desfrutar de tudo isso com Deus, tá bom? Eu quero falar para você o seguinte, que no final do versículo aqui, do corpo glorificado, né? Fala sobre a questão espiritual do nosso corpo, e o texto que eu li, que o diabo vai ser preso por 1000 anos, lembra o final do texto que eu li em Apocalipse 20? Diz que depois vai ser necessário que ele seja solto por um tempo. Então nós não podemos esquecer que o diabo vai ser preso durante 1000 anos e depois Jesus vai soltar ele de novo. Olha que coisa. Apocalipse 20 vai falar isso, versículos 7 e 8. Diz assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Imagina a fúria que ele não vai vir. Só imagina. 1000 anos preso. 1000 anos preso. Vou começar de novo. Apocalipse 20, versículo 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. O diabo vai ser solto depois do reino milenar e ele vai vir para enganar as nações. Por quê? O juízo final ainda não aconteceu. Ele vai tentar enganar o máximo que ele puder para que esses vão com ele para o lago de fogo. Aí eu pergunto, você quer ir para o lago de fogo, Satanás? Ele quer te levar. Ele está doido para te levar. Ele está doido para me levar. Ele está doido para levar o máximo de gente, porque ele não quer ficar lá com pouca gente. Ele quer, quanto mais pessoas estiverem lá, ele vai ficar mais feliz. E depois dos 1000 anos do reinado de Cristo na terra, ele vai ser solto. E ele vai enganar as nações, que diz aqui, nos 4 cantos da terra. Tá certo? E diz a fim de reunir para uma batalha. Aí vem o Armagedon que eu quero te dizer. Aí nessa hora, lembra do Armagedon famoso que fala da última batalha? Vão se juntar nações enganado pelo Satanás aqui. Tá? Aqui não é o anticristo não, meu filho. Aqui é o próprio diabo. E ele vai reunir nações que vão se levantar contra Israel. Israel vai ser cercada por exércitos inimigos. Eu escutei um rabino dizendo, de tempo atrás, que vai estar ali gente de todos os povos. Pode ter brasileiro lá, sabia? Vai ter exército chinês, da Rússia, Coreia, tudo que você pode imaginar. Muitas nações se juntarão para vir cercar Israel, para acabar com Israel de uma vez. E aí vai ter a batalha do Armagedon. E sabe o que é o que mais interessante? Que a batalha nem vai acontecer. Quando Israel estiver cercado, aí Jesus vai vir e com um sopro, ele vai acabar com tudo. Vai matar todo mundo. E vai salvar Israel mais uma vez. E aí a história continua, eu vou te falar. Apocalipse 20, versículo 9. Vai falar aqui para você sobre o Armagedon, quando Israel foi cercado. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, no caso Jerusalém. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Jesus veio na hora exata e acabou com a festa. Mandou fogo e acabou com todo mundo. Continuando o texto. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui o diabo não ficou preso não, ele foi lá para o lugar dele.
Não é o inferno, não, é o lago de fogo. Jesus falou, agora acabou para você, meu filho. Filho não, acabou para você, meu camarada. Você vai lá para o lago de fogo agora, que arde. Entendeu? Continua o texto. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Fala glória a Deus aí, crente, pelo amor de Deus. Jesus triunfando, porque você sabia que o Apocalipse se resume nisso, no triunfo de Cristo. O Apocalipse se resume nisso. Resume o Apocalipse, o triunfo de Cristo. Jesus veio, Israel cercado, mandou fogo, matou todo mundo, pegou o diabo, jogou no lago de fogo, que arde enxofre, e quem estava lá esperando ele? Quem estava lá? A besta, que é o anticristo, e estava lá o falso profeta, que é aquele que veio para enganar também a muitos, que em Apocalipse chama o falso profeta da segunda besta, que veio preparar o caminho para a besta, para adorar o anticristo. Lá, então juntou o trio lá, o diabo, a besta, o anticristo e o falso profeta, né, que a Bíblia chama de dragão e chama de besta. E lá diz que eles serão atormentados dia e noite, né? Isso vai acontecer ainda, tá? Tô falando aqui para você de uma maneira como se, né? Quero que você entenda que isso vai acontecer, meu filho, entendeu? Isso estou falando depois do milênio, depois do reinado de 1000 anos. E nós vamos estar felizes da vida, reinando com Jesus, vamos estar assistindo tudo isso aí, entendeu? Dando glória a Deus, adorando a Ele para sempre e só vendo o final da história, tá certo? Então Deus vai destruir os inimigos e esse povo que vai ser morto aqui, que vão estar cercando Israel, também estarão ali mortos esperando o juízo final, tá certo? Então vamos lá. Lembrando que é um tormento eterno, hein? Tormento eterno. Para todo sempre. Vamos falar do juízo final, tá? Então depois dos 1000 anos tem a batalha do Armagedon, né? Que o diabo é solto, tem essa grande batalha, o diabo é lançado no lago de fogo, então vamos caminhando para o fim de tudo, que é o juízo final, quase o fim de tudo. Apocalipse 20, versículo 11. Depois de um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Então aqui o grande trono branco que João viu, que vai surgir lá na frente, ele viu então Jesus poderosíssimo sentado sobre ele, governando sobre as nações. Diz que a terra e o céu fugiu e não encontrou lugar, porque aqui é o juízo dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que morreram sem Jesus, tá certo? Alguém me perguntou também na live de ontem sobre as crianças. A criança que morreu na inocência, ela vai estar com Cristo desde o começo, no arrebatamento. Agora a criança de tipo já tem consciência, 8, 10 anos, que já conhece a palavra de Deus, e ela entregou a vida para Jesus, também vai estar com Cristo, tá certo? Mas uma criança que morreu na inocência, Deus continua justo, viu, meus irmãos? Deus continua justo durante todo esse processo do final dos tempos, tá certo? Vamos lá. Agora, um adolescente já sabe o que é errado, conhece o pecado, e que não entregar a vida para Jesus, e que não tiver uma aliança com Deus, e não tiver nada disso, esse vai passar pela tribulação. Se negar Jesus, vai para o inferno, entendeu? Não tem, Deus dá o caminho e a chance. Aí cada um decide por onde quer caminhar, tá certo? Então eu quero ler para você aqui o juízo final, que é o trono branco, que Jesus vai julgar os ímpios. Então, aqui mais uma menção a esse juízo. Apocalipse 20, versículos 14 e 15. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Olha aqui, além de ter ido para o lago de fogo, o diabo, o falso profeta e o anticristo,
Deus também jogou o inferno e a morte no lago de fogo. Então o inferno não é o pior. O pior é o último estágio, que é o lago de fogo. Você vê que o inferno não é o pior, porque Deus vai jogar o inferno no lago de fogo, juntamente com a morte. E diz que o lago de fogo é a segunda morte. O que é a segunda morte? Condenação eterna. Qual que é a primeira morte? A morte física. Tá? E diz o texto, versículo 15 de Apocalipse 20. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então tem um livro que está o seu nome lá. Se Jesus olhar o teu nome não estiver lá, você vai para o lago de fogo. Entendeu? Isso no juízo eterno, tá bom? Vamos lá. Aqui é os condenados. Aqui não tem mais chance, não tem mais volta, não tem mais nada. Aqui já aconteceu tudo. Tá bom? Aí você pode pensar, pastor, mas eu vou ser espírito, corpo glorificado. Não, né? Eu vou ser um espírito, né? Não corpo glorificado. Um espírito. Então eu já vou ter morrido, eu não vou sentir nada lá no lago de fogo. Eu não vou sentir nada. Aí que você pensa. Aí que você pensa. Vai ser um sofrimento eterno. Eterno. E tá a prova aqui que você pode falar para alguém. Se alguém falar para você assim, lá no inferno eu não vou sentir nada, porque eu não vou ser mais corpo, vou ser espírito. Aí você vai ter aqui o argumento para falar para ele, você que pensa. Porque lá no inferno, no lago de fogo, você vai ter um corpo que vai sofrer. Olha aqui, Marcos capítulo 9, versículo 43 e 44. Lá nos evangelhos, Jesus falando Marcos 9, diz assim, se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. A palavra diz que Deus vai dar um corpo para os condenados, que esse corpo vai sentir dor, mas não vai morrer. Olha que coisa estranha. Assim como os que estiverem em Cristo receberão um corpo glorificado, que vão adorar a Deus, desfrutar do reino de Deus, a cidade santa e tudo mais, vai receber o galardão, a sua recompensa, né? Cada um receberá a recompensa segundo as suas obras. Eu estou me referindo aos santos, os crentes. Assim, da mesma maneira, os que forem para o inferno e que forem para o lago de fogo receberão um corpo que vai sentir dor, mas não vai morrer, porque o fogo nunca se apaga e o verme não morre, ou seja, lá não vai ter morte e vai sentir o sofrimento eterno, tormento eterno é o lago de fogo, entendeu? Então, eu quero dizer um pouquinho também sobre o julgamento dos santos, né? São 3 tribunais, o trono branco, que é o julgamento dos ímpios, o tribunal de Cristo, que vai julgar os santos, não para condenação, mas para galardão. Jesus vai julgar você não para condenar, não, para o inferno. Se você está em Cristo, Ele vai julgar você para que você vai receber. Se você vai reinar com Ele ou não, se você vai receber recompensa ou não, porque galardão é recompensa. Lá no reino não serão todos iguais, viu, meus irmãos? Porque você acha que Deus é justo. Você acha que aquele que ficou numa vida mais ou menos, né, e passou na linha da misericórdia, pode receber o mesmo galardão, por exemplo, de um Estevão da vida, que foi apedrejado morto, morreu apedrejado porque estava pregando Jesus. Saulo falou, apedreja ele até a morte. Estevão morreu apedrejado, ele morreu ali vendo o céu aberto diante dele. Você acha que alguém que basicamente não serviu, não tem obra, não pode receber o mesmo galardão do que um homem como esse? No reino de Deus nós teremos hierarquia, no reino de Deus nós teremos diferença de galardão, nós teremos diferença de recompensa, teremos posições lá diferentes. Então, o que você faz aqui na terra define o seu galardão, tá certo? Salvação é de graça, salvação tem a ver com Deus pela graça, mas recompensa é com você, essas são as suas obras, tá certo?
diz respeito à primeira aula que eu falei sobre Mateus 24. Se você não assistiu, assiste lá. Romanos 14, 10. Tá? Estamos já terminando. Estamos terminando. Romanos 14, 10 diz: portanto, você que julga seu irmão, por que julga o seu irmão? A pergunta. Você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos, diga comigo, todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Aqui é uma palavra para quem crê em Jesus. É o irmão, é o crente, os santos. A pergunta: por que você fala mal do seu irmão? Por que você despreza o seu irmão, que também está na minha presença? E ele diz: porque todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Ou seja, esse julgamento é para nós os santos, tá certo? Então, por que um fala do outro? Por que o irmão despreza o outro? Por que o irmão trata o outro diferente? Nós seremos todos iguais perante o tribunal. Ninguém vai escapar do tribunal de Cristo. Ninguém tem uma senha especial. Ninguém vai pegar um atalho. Ninguém tem, não. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo para recompensa e não para condenação. Tá certo? Então, para de falar mal dos irmãos, tá, meu amigo? Para de falar mal do irmão, para de ficar falando mal das pessoas, para de ficar falando mal de pastor, para de ficar com rebeldia, para de ficar se levantando contra a igreja, para de ficar falando mal contra... Vou dizer uma coisa, lembrei de um detalhe. Apocalipse fala que o anticristo, ele vai cessar o sacrifício, tá certo? Ele vai cessar, ele vai acabar com as ofertas e os dízimos. O anticristo vai fazer isso. E sabe o que vai acontecer com isso? Apocalipse fala sobre isso. Depois eu posso no comentário colocar o texto. O anticristo vai cessar oferta e dízimo. E diz que nesse momento os judeus verão que ele é o anticristo. Porque para um judeu é inconcebível a ideia de que ele não possa ofertar, de que ele não possa dizimar. Quando o anticristo falar não pode dizimar mais, está cessado, o judeu vai entender que ele é o falso, entendeu? E que ele vai então abrir os olhos e ver, nossa, esse cara está errado, ele não vem de Deus. Então o espírito do anticristo, eu vou te falar uma agora, você vai arrepiar agora, eu quero que você arrepie mesmo porque é a verdade. Se o anticristo, a besta, falou que não podia ofertar e dizimar, ele estava querendo roubar a honra de Deus, para que Deus não fosse honrado, não fosse adorado através dos dízimos e das ofertas. A palavra diz que o espírito do anticristo está agindo hoje na terra. Se você conhece alguém que é contra dízimo, contra oferta, eu posso te falar, esse alguém já está debaixo da influência do espírito do anticristo. Esse alguém está debaixo da influência do diabo. Tá? Trema aí, treme. Sabe por quê? Dízimo e oferta não foi eu que inventei, não foi a igreja que inventou, não foi a lei que inventou. Tem uns que dizem, dízimo e oferta foi a coisa da lei. Não, mentira. Quando Abraão dizimou a Melquisedeque, não havia lei nenhuma para isso. E Deus foi adorado e foi honrado através disso. A lei adaptou o dízimo e a oferta e hoje nós exercemos isso hoje por gratidão e honra e obediência. Quem é contra dízimo, quem é contra oferta, quem é contra esse princípio da palavra de Deus, está debaixo de uma influência do Satanás, do espírito do anticristo. Tem muitos hoje, muitos, que estão debaixo desse espírito de engano. Fica falando mal disso, mal daquilo, falando mal dos irmãos, promovendo contenda, sabe? Nada tá bom, reclama de tudo, é murmuração, é reclamação, porque fala do irmão. Você vai comparecer perante o mesmo tribunal que ele, é um pecador falando do outro pecador. Eu lembrei de uma... O que Provérbios 6 fala? Eu lembrei agora. Provérbios 6 fala que Deus odeia 6 coisas, mas tem uma que ele abomina. Provérbios 6. Ele fala 6 coisas, fala Deus odeia 6 coisas, mas tem uma que é abominável.
Lembra, não sei se existe um filme ou um livro ou uma lenda, é uma lenda, né? O abominável homem das neves. E hoje, sabe o que nós temos hoje? O abominável crente das igrejas. Sabia? O abominável crente das igrejas. Porque a palavra diz que há 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª que ele abomina, é abominável, é aquele que faz contenda entre os irmãos. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não há melhor nem pior, cada um se coloca no seu lugar. Esse é o recado de Deus para nós. E eu quero encerrar novos céus e nova terra. Acaba o milênio, o diabo é solto, engana as nações, acontece o Armagedon, a última batalha. Jesus manda o diabo para o lago de fogo, o falso profeta, o anticristo, e então vem novos céus e nova terra. Mas para que venha novo céu e nova terra, essa terra tem que ser destruída, e essa terra será destruída, e o céu será destruído, para que venham novos céus, para que venha nova terra. Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Aqui é o final de tudo, tá? Presta atenção. Pedro 3, 7. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Essa terra será destruída com fogo. Tá certo? Mais uma base para você aí. O mesmo capítulo 3, vamos lá para o versículo 10 a 13. Diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será desfeito, tudo assim será desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Aqui está dizendo que nós podemos apressar a vinda de Jesus, viu? É só você falar de Jesus. Abre uma célula aí, irmão. Seja um servo fiel, prega de Jesus. Quanto mais nós falarmos de Deus, quanto mais falarmos de Jesus, quanto mais nós pregarmos a palavra, mais rápido vai se cumprir tudo isso. E ele diz: naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Vou até tomar uma água. Enquanto eu tomo água, você dá uma glória a Deus aí. A terra será destruída, essa terra. O céu será destruído com fogo. Mas virá novos céus e nova terra onde habita a justiça. Essa é a promessa de Deus para nós. É linda essa promessa. E vai acontecer. Tá certo? Então não tenha dúvida. Da maneira como a palavra diz, vai acontecer. Nenhuma vírgula vai se perder. Tá bom? Apocalipse 21 vai falar dessa nova terra e desse novo céu. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra. Ó, João, lá na ilha de Patmos, recebendo a revelação do Apocalipse, a visão que ele teve. Apocalipse 21, versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra. Ele viu, irmãos. João já viu esse lugar. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Olha que coisa tremenda, meu Deus do céu. João viu o novo céu, nova terra, o mar não existia mais. Ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Olha que tremendo. E os crentes, muitos creem: eu quero morrer porque eu vou para o céu. Mas você está sabendo agora, pode ser que você está sabendo agora, que você não vai para o céu. É o céu que vai vir para a terra.
Vai existir nova terra, novos céus e a Jerusalém de Deus, a cidade santa que você vai morar, que eu vou morar, ela vai descer do céu. Deus vai descer a cidade para nós. Olha que coisa linda. A nova Jerusalém, também chamada de tabernáculo de Deus, chamada de cidade santa, chamada de cidade celestial, que o pessoal chama de paraíso. É o paraíso. Sabe como que vai ser essa cidade santa? A nova Jerusalém? Sabe o que vai ter lá? A árvore da vida. Olha que coisa linda! A árvore da vida que estava presente lá na época de Adão e Eva. Estava lá no jardim de Deus, que Deus colocou no Éden. A árvore da vida estava lá, meus irmãos. Quando nós chegarmos lá na Nova Jerusalém, na cidade de Deus, no paraíso, no céu, que outros dizem, a árvore da vida vai estar lá. Por isso que nós falamos que chegar no fim é uma volta ao início. A árvore da vida vai estar lá. Está em Apocalipse 22. Lá também fluirá o rio de vida. O rio da vida vai estar lá. Diz a palavra que lá o sol não vai precisar iluminar, não vai precisar de sol, porque a glória de Deus vai iluminar toda a cidade. Lá diz, lá vai ter os 12 fundamentos da cidade, terá o nome dos 12 apóstolos. Essa cidade ela é cheia de pedra preciosa. Essa cidade ela tem ruas de ouro puro. Essa cidade tem 12 portas. No nome das 12 portas está o nome das 12 tribos de Israel. E lá é esse lugar que nós vamos morar com Cristo e vamos reinar ali para todo sempre. É o reino eterno, para sempre. É o que nós entendemos como os tempos eternos. Esse é o fim do fim de tudo. Apocalipse 21, versículo 7 diz: o vencedor herderá tudo isso. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Oh, glória a Deus! Aqui será os tempos eternos. Moraremos na Nova Jerusalém, ela vai descer do céu. E nós vamos estar ali com Jesus para sempre, para todo sempre, reinando, governando, desfrutando do nosso galardão. Entendeu? É o ápice, é tudo. E eu encerro com Apocalipse 22, 12, que diz: eis que vem em breve, tá? Jesus dizendo: eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então está dado o recado de Deus: eis que vem em breve. Jesus está dizendo para mim e para você. Ele diz: a recompensa está comigo, e eu vou retribuir cada um de acordo com o que fez. Então eu quero que você preste atenção em como você vive, em como você conduz a sua vida, como você conduz a sua família, qual é o nível do compromisso que você tem com o Senhor. Pelo amor de Deus, meus irmãos, se você tiver um pingo de temor na tua vida, não aceite esquentar um banco de igreja. Pelo amor de Deus, eu estou te avisando. Não esquente um banco de igreja. Isso é muito pouco. Jesus quer muito mais de você. Está em tempo que, enquanto há vida, nós podemos fazer obras, envolver com o reino, fazer o que é certo, obedecer a palavra. Então vamos juntar a nós, você que caminha conosco como igreja, vamos nos juntar, vamos pregar nessa cidade. Assim que voltar, assim que parar esse negócio de coronavírus, declaro que em nome de Jesus acabe isso logo. Que possamos reunir como igreja, vamos para as células, vamos pregar, vamos anunciar Jesus, vamos falar de Jesus em Apucarana, no Paraná, no Brasil, no mundo, na África, nas nações. Vamos fazer a obra, nós precisamos de você. Se envolva, se comprometa. Não precisa largar o seu trabalho, não precisa largar a tua família. Apenas assuma um compromisso maior com Deus. Não aceite esquentar um banco de igreja. Não justifique, porque o irmão fez isso, porque alguém falou, porque um pastor me decepcionou no passado. Para com isso. Vira a sua página, começa um tempo novo na sua vida. Jesus vai vir em breve e a recompensa será entregue de acordo com a obra de cada um. Então é tempo de nós acordarmos, pregar Jesus. Tem gente que está indo para o inferno
inferno e não sabe. Precisamos falar do amor de Deus, da graça, da salvação. Precisamos falar que o fim está próximo. Precisamos anunciar essa verdade. Por isso eu passei 3 dias aqui, nessas 4h30 aproximadamente, entregando um recado de Deus para a tua vida. Fale disso para o máximo de pessoas que você puder. Não se cale, não tenha vergonha. Você já é um cidadão do reino de Deus, então leve para lá o máximo de pessoas que você puder. Não fique parado, mexa-se, mova-se pelo poder do Espírito, na dependência de Deus. Mova-se, mova-se, mova-se em direção à palavra. Se envolva com o reino dos céus, faça a vontade de Deus. Porque Jesus, quando ele voltar, ele quer encontrar os seus servos fazendo o que ele pediu para ser feito. E eu quero ser encontrado como um desses. E eu quero que você também. Eu quero orar por você, encerrar. Quero orar pela tua vida, pela minha. E que Deus possa ter misericórdia de nós. E se nós formos arrebatados, encontraremos lá. Mas enquanto isso, vamos fazer de tudo nessa terra para anunciar essa palavra, a palavra de Deus. Larga a preguiça, pelo amor de Deus. Larga a preguiça, larga a desculpa, larga. É tempo da igreja se levantar. É tempo dos filhos de Deus se levantarem e fazer, anunciar a palavra de Deus. Vamos juntos fazer a diferença. Que o reino de Deus venha em você. E que o reino de Deus venha através de você, é a minha oração. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Pai, como foi precioso para mim estar aqui, compartilhando as verdades com os meus irmãos. Obrigado pela oportunidade, Deus. Obrigado porque tudo é pelo Senhor e é para o Senhor, a glória do Senhor. Eu estou aqui movido pelo Senhor, a tua é a palavra, tudo é seu. Pai, glorifica o teu nome em nossas vidas. Levanta uma igreja poderosa na terra. Uma igreja que possa fazer a diferença. Pai, que o Senhor venha com a tua misericórdia alcançar as nações, alcançar aqueles que não te conhecem. Pai, em nome de Jesus, que aquele crente que hoje, meu Pai, está frio, está afastado dos seus caminhos, meu Pai, eu declaro que os filhos voltem para casa. Em nome de Jesus, meu Deus, que aqueles que apostataram da fé, que desviaram dos seus caminhos, meu Deus, atraia-os para a tua casa, Senhor. Fala com eles, traga-os de volta para a tua casa. Pai, em nome de Jesus, guarda-nos do mal. Dá-nos a unção do teu Espírito para fazermos a tua obra. Abençoa nossa família. Dá-nos a tua bênção. Dá-nos a tua paz. Nos encharque com o seu amor. E que possamos, meu Pai, nos envolver com a tua palavra e com o teu reino. Eu abençoo cada um que está ouvindo, que ouvirá essa palavra futuramente. Aonde ela chegar, que ela chegue com a tua bênção e com a ação do teu Espírito. Nós oramos e te agradecemos, como todos aqui que estão ligados comigo. Em nome de Jesus eu oro. Diga amém aí onde você estiver. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Em breve a gente se encontra aqui em outras lives, falando de outros assuntos. Tá? Propaga essa palavra aí, quiser compartilhar com alguém essa live para que também ouça esse recado de Deus, faça isso. Ela vai ficar salva no meu Facebook. Deus abençoe a todos. Até a próxima, tá bom? Participe do culto online domingo. Participe da Rede Jovens também no sábado online. Em breve estaremos juntos como igreja. Deus te abençoe. Um abraço a todos.